Primeiramente, processo de úlcera, né? Inf- Pequenas inflamações ou processos ulcerativos mais graves, e posteriormente pode vir a desenvolver, né? A desenvolver processos cancerígenos. Então, por isso que a mucina ela é tão importante. Ela é secretada via criptas gástricas, via fossetas gástricas, e ela é eliminada, né, nessa cavidade gástrica, e ela recobre toda a parede do estômago. Uma característica importante, pessoal, é que nessas fossetas gástricas nós temos as chamadas células parietais. São essas células parietais, pessoal, que vão formar o ácido clorídrico, tá certo? Vão formar o ácido clorídrico. E aí vem uma pergunta que é muito importante, que muita gente me faz, muita gente tem dúvida, que é, professor, se o ácido clorídrico ele é bastante corrosivo, ele tem um pH muito baixo, um pH de 2, se cair ele é um pH que consegue corroer até mesmo estruturas como ossos, se por exemplo a pessoa chegar a se alimentar de pequenas porções ósseas, né? Esse ácido clorídrico ele vai conseguir deteriorar essas estruturas. Por que é que ela não explode? Por que é que ela não deteriora as próprias células que a fabricam, né? Então, uma coisa engraçada é o seguinte, porque essas células parietais, elas não vão fabricar o ácido clorídrico dentro delas, tá certo? Elas vão eliminar os componentes que posteriormente aqui dentro da cavidade estomacal, eles vão se aliar e formar o ácido clorídrico. Então, essas células parietais, elas vão eliminar vão eliminar íons de hidrogênio e vão eliminar íons de cloro, não é isso? Vão eliminar prótons de hidrogênio e vão eliminar íons cloreto. E aí, esses íons aqui, na cavidade estomacal, então vai ser eliminado aqui, ó. Vou eliminar, estou eliminando o hidrogênio, estou eliminando o cloreto, tá ok? E aí eles vão subir por essas criptas, por essas fossetas. Lembrando que o que é que tem aqui nessas paredes? Revestimento de mucina, não é isso? Revestimento de mucina. Quando essas estruturas, quando esses íons, eles chegam, não é isso? Quando eles chegam na cavidade, não é isso? Na cavidade estomacal, na cavidade gástrica, aí sim eles vão se aliar no que a gente chama de ácido clorídrico. Vão se aliar no que a gente chama de ácido clorídrico. Você vai ter a soma, não é isso? Do hidrogênio com o cloreto. E aí você vai ter a formação do ácido clorídrico. E aí sim você vai ter esse ácido atuando sobre os alimentos. Então é por isso que essas células parietais que são formadoras do ácido clorídrico, elas não são deterioradas pelo próprio ácido clorídrico, uma vez que elas não formam ácido clorídrico de uma maneira única, não é isso? Elas eliminam para o meio externo, nas fossetas gástricas, elas eliminam nas fossetas gástricas os componentes do ácido clorídrico. Então, elas vão eliminar o hidrogênio e o cloreto. Consequentemente, ao chegar, né, principalmente na cavidade gástrica, esse hidrogênio e esse cloreto eles vão se associar formando o ácido clorídrico, tá certo? Então, como eu havia falado para vocês, não é isso? Ó? Então, nós temos aqui o esfíncter do pilórico. Você vai ter a eliminação de ácido clorídrico aqui. Esse ácido clorídrico ele vai ser misturado com o alimento, né, que foi engolido, o bolo alimentar, formando o que a gente chama de quimo, não é isso? Esse quimo ele é bastante ácido, por quê? Porque ele está misturado com ácido clorídrico. E aí, consequentemente, depois que o estômago ele mistura bastante, não é isso? Esses compostos alimentares com o ácido clorídrico e outras substâncias do suco gástrico, não é isso? Então ele vai ser eliminado, vai ser despejado através da abertura do esfíncter do pilório, vai ser despejado na primeira porção, do intestino delgado, tá ok? E essa primeira porção nada mais é do que o duodeno. Então o intestino delgado, certo? Também chamado de intestino menor, em inglês ele recebe o nome de small intestine. Então, por quê? Porque em inglês ele é chamado de intestino menor, intestino pequeno, certo? Então, e o intestino grosso é chamado de large intestine,
Então é chamado de intestino largo, né? Então o intestino delgado, certo? Ele tem a sua porção inicial, que é a porção principal, uma das porções principais do intestino delgado, que é o duodeno. Então a principal parte, né? A principal parte do intestino delgado é o duodeno. Então é nessa parte aqui, ó. Deixa eu pegar outra coloração. É nessa parte aqui, pessoal. Essa coloração não. Que o quimo vai ser eliminado. Então eu estou pintando de verde, por quê? Porque é ácido, não é isso? Para representar o ácido, né? Então esse quimo, ele é o alimento, é o bolo alimentar que foi processado no estômago e está misturado, né, com o ácido clorídrico, o suco gástrico. Então ele está bastante ácido. Uma característica aqui, pessoal, é que o duodeno ele não tem, né, um revestimento de mucina como o estômago. Então, facilmente, né, esse ácido ele poderia vir a corroer a parede do duodeno. Então, o que é que acontece? Essa parede do duodeno, ela recebe uma enxurrada, né, de bicarbonato. Então, você vai ter o quimo, que ele vai estar no pH mais ou menos de 2. Você vai ter a liberação do hormônio secretina. E esse hormônio secretina vai fazer com que o bicarbonato, né, de sódio ele seja eliminado. O bicarbonato de sódio ele é básico. Então, por ele ser básico, ele vai anular, não é isso? Ele vai anular o efeito ácido que veio do estômago, né? Então, você vai ter a mistura do bicarbonato agora. Você vai ter a chegada do bicarbonato. Não é isso? Você vai ter a liberação do bicarbonato dentro do duodeno, certo? Então, essa estrutura básica, esse composto básico, vai atuar anulando a acidez, do quimo. Quando essa estrutura ela se torna uma estrutura básica, porque o bicarbonato ele é o oposto do suco gástrico, o suco gástrico ele é ácido. O bicarbonato ele é básico, ele é básico, tá certo? Então ele atua anulando o ácido, tá certo? Então quando você tem a anulação do ácido, consequentemente você vai ter uma predominância agora de uma característica básica. Então esse alimento, essa porção alimentar, que antes era chamada de quimo, agora ele recebe o nome de quilo, tá certo? Por quê? Porque ele está misturado agora com a substância básica, e aí o pH dele agora ele está por volta de 8. Então, quando o pH dessa mistura alimentar ela se torna bastante básica, então essa mistura alimentar, esse composto alimentar que está sendo digerido, ele recebe agora o nome de quilo, tá ok? É importante salientar, pessoal, que nessa porção aqui do duodeno, né, ó, então aqui o duodeno, e lembrando que ele está recebendo aqui, ó, do estômago, né, ó. Ele está recebendo aqui do estômago, ó. Quem é que está aqui? O estômago, né, ó. Aqui, ó, piloro, aqui, ó, aqui é o duodeno. Outra característica também do duodeno, por que eu falei que o duodeno ele é tão importante? Porque através desse esfíncter aqui, ó, esfíncter bem pequenininho, né, você pode perceber que vai chegar algumas substâncias que vão ajudar no processo, né, na continuação do processo de digestão. É errado a gente achar que a digestão química ela só ocorre no estômago. Não, o restante da digestão, ela vai ocorrer, pessoal, o restante da digestão, aqui no estômago você tem principalmente a digestão de proteínas e a absorção de proteínas. Já aqui no duodeno, você vai ter a digestão de outros compostos, como por exemplo, você vai ter a eliminação de enzimas como a amilase, a tripsina, você vai ter a eliminação de outras enzimas chamadas de lipases. Então, todas essas enzimas aqui, ó, que eu estou ressaltando para vocês, elas são produzidas no pâncreas, tá certo? Que é uma glândula anexa do sistema digestório. Então, elas são produzidas no pâncreas e através desses ductos pancreáticos, essas enzimas elas chegam, não é isso? Elas chegam no duodeno, e aí elas vão atuar na quebra de alimentos que não foram digeridos no estômago. Então, nós vamos ter a presença da amilase, que ela é importante na digestão de carboidratos. Você vai ter a eliminação da tripsina, que digere proteínas. Você vai ter a eliminação da lipase, que digere a gordura. E
esse esfíncter aqui, ó, que é o esfíncter que eu falei para vocês, o esfíncter de Oddi, que ele vai controlar a abertura que dá para o ducto pancreático, mas não só para o ducto pancreático, mas também para o ducto biliar. Então, aqui você tem a chegada, nesse esfíncter de Oddi, você tem a chegada do ducto pancreático e do ducto biliar. No ducto biliar, o que a gente tem? A gente tem a famosa bile, não é isso? Que é bile, que é uma substância que ela é fabricada no fígado, mas ela é armazenada nessa vesícula, que a gente chama de vesícula biliar, e ela tem a função de emulsificar gorduras, certo? Ela funciona como um detergente natural. Então, eu queria que vocês fizessem um experimento em casa, pegassem um copo com água, colocassem um pouquinho de óleo, e aí você vai ver que o óleo ele vai ficar concentrado em porções muito grandes, não é isso? Em uma porção exclusivamente única. Aí se você pingar, por exemplo, 2 gotinhas de detergente, pegar uma colher e misturar misturar esses compostos novamente, você vai ver que essa gordura, você vai ver que esse óleo ele vai se aglomerar agora em pacotes muito menores. Então essa bile ela serve para isso, para emulsificar a gordura. Ela serve para pegar uma porção de lipídio, não é isso? Uma porção lipídica muito grande e separar essa porção lipídica em porções menores para a atuação de quem? Para a atuação da lipase. A lipase ela não tem como digerir, ela não tem como atuar sobre uma porção lipídica muito grande, sobre uma porção de lipídios muito grande, muito avolumada. Então, ela conta com a atuação da bile para que a bile ela emulsifique essas gorduras, divida essa porção que é muito grande de lipídios em pacotes menores, tá ok? E aí, consequentemente, esses pacotes menores, eles vão ser como é que eu posso falar para vocês? Digeridos, não é isso? Eles vão sofrer o processo da lipase com maior eficiência. É como se eu pegasse, assim, por exemplo, um pacote de... como se eu pegasse, assim, uma lata de manteiga e eu dissesse assim, cara, come essa lata de manteiga de uma vez. Você não vai comer essa lata de manteiga de uma vez. Você vai pegar a colher e vai separar essa gordura em pequenos pacotes. Você vai colocando essa gordura nos alimentos em pequenas porções, para facilitar a ingestão. A mesma coisa acontece lá no duodeno. Quando você tem aqueles grandes pacotes de gorduras aglomerados, não tem como a lipase atuar em um pacote gigantesco de gordura. Então, o que é que a bile ela faz? Ela vai e divide essa grande porção de gordura em pequenos pacotes. Quando ela divide essa porção de gordura em pequenos pacotes, a lipase ela vai conseguir atuar de maneira mais eficiente. Ela vai conseguir digerir esses pequenos pacotes de maneira mais eficiente. O que ela não conseguiria fazer se fosse um pacote único, né? Um pacote gigantesco de lipídios. Tá ok? Então, ó, lembrando, quando o alimento ele sai do estômago, misturado ao suco gástrico, ele recebe... misturado ao ácido clorídrico, ele recebe o nome de quimo, não é isso? Quando ele chega no duodeno, ele vai receber uma enxurrada de bicarbonato para diminuir a acidez, não é isso? Dessas substâncias alimentares, diminuir a acidez dessas substâncias alimentares, para que, não é isso? Essa acidez que veio do estômago não cause lesões na parede, né, na parede do intestino delgado, na parede do duodeno. E aí, conforme vai ficando mais alcalino, essas substâncias elas deixam de ser chamadas de quimo e passam a ser chamadas de quilo, tá ok? Uma característica importante do intestino delgado é que ele vai ter a presença dessas vilosidades, certo? Essas vilosidades elas são importantes porque elas vão aumentar a superfície de contato e vão aumentar a absorção, a eficiência na absorção dos nutrientes, tá ok? Lembrando que mesmo assim nós ainda vamos ter a presença das criptas intestinais, nesse caso aqui são criptas intestinais, e nas criptas intestinais nós vamos ter a presença de 3 células importantíssimas no intestino delgado, que são as células caliciformes, que vão produzir muco. Esse muco ele é importante para que o alimento, para que o quilo ele percorra todo o intestino delgado, ele vai criar ele vai esse muco, ele vai se depositar, não é isso? Na parede do intestino delgado, facilitando a passagem
desse alimento, tá certo? Nós temos as células que a gente chama também de células de Panê, que estão aqui mais aqui embaixo, nas criptas, não é isso? Ó? Essas células de Panê. Essas células de Panê, elas têm função antibacteriana, então às vezes você livra de ter você comeu um alimento que você achou que ele não está tão legal, mas você não teve nenhum processo mais grave. Isso aconteceu por quê? Porque esse alimento ele talvez não tivesse bactérias tão resistentes, e aí as células de Panê elas deram cabo desses intrusos, né? desses invasores, né? Que poderiam causar infecções. E ainda nós temos células que a gente chama de enteroendócrina, não é isso? Que elas estão relacionadas com estímulos, elas vão estimular, né, a secreção do bicarbonato, tá ok? Então elas vão atuar principalmente na estimulação da secreção do bicarbonato, tá ok? Então nós temos aqui as células caliciformes. Então você tem aqui os grandes compostos, né? A grande concentração de compostos de muco que vão ser eliminados, certo? Esse muco vai ser eliminado, vai vir aqui para a camada, para o tubo intestinal, e aí, consequentemente, não é isso? Esse tubo intestinal, ele vai facilitar, né, o processo de deslocamento do quilo, certo? Então, esse muco ele facilita o processo de deslocamento do quilo, não é isso? E essas vilosidades presentes, né? Essas vilosidades presentes no intestino delgado, elas aumentam a superfície de contato, que vai atuar na maior eficiência da absorção dos nutrientes, né? Que foram digeridos no duodeno, no intestino delgado. Então, nós temos aqui quais são os principais nutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Tá ok? Por último, né, pessoal, nós chegamos no intestino grosso, né? O intestino grosso. Só lembrando, né, que o intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho. O ilho é a porção final, que vai fazer a conexão com o intestino grosso, tá certo? Então é duodeno, jejuno e ilho, mas principalmente a parte onde vai ocorrer a digestão, né, a finalização da digestão do alimento, onde o alimento ele era chamado de quimo e passa a ser chamado de quilo, tá ok? Então vai ser no duodeno, você vai ter a chegada das enzimas pancreáticas, não é isso? E a chegada da bile, então você vai ter a finalização do processo de digestão aqui no duodeno. No decorrer do duodeno você vai ter a absorção desses nutrientes que foram degradados, não é isso? Então, no jejum e no ilho, você vai ter a absorção de água e dos nutrientes que foram degradados no duodeno, certo? E lá no intestino grosso, certo? Lá no intestino grosso, você vai ter principalmente a absorção de água e a absorção de íons, não é isso? A absorção de sais, principalmente NaCl. Uma curiosidade é que, como o intestino grosso ele apenas absorve água e íons, ele não apresenta aquelas vilosidades, tá certo? Então elas não possuem vilosidades. Entretanto, eles têm uma grande concentração de células caliciformes. Eles têm uma grande concentração de células caliciformes. Por quê, pessoal? É importante, é lógico a gente entender isso. Por quê? Facilmente a gente vai entender isso. Se você está absorvendo, não é isso? Você está absorvendo a água do bolo fecal, né? Do bolo fecal. Se você está absorvendo, deixando esse bolo fecal mais sólido, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer dificuldade em percorrer todo esse canal do intestino grosso. Ele vai ter dificuldade em percorrer todo esse canal do intestino grosso. E aí o que é que vai acontecer? Você necessita, não é isso, de uma quantidade maior de muco para que esse bolo fecal, agora não tão aquoso, agora mais condensado, não é isso? Com a menor presença de água, ele consiga percorrer o intestino grosso, tá ok? Então, ó, não possuem vilosidades, mas não produzem sucos gástricos. Eles não produzem. Por quê? Porque aqui você só vai ter absorção de água, você não vai ter quebra de nutrientes, certo? Então você vai ter absorção de água e de sais, de íons, principalmente NaCl. E aí, devido a essa absorção de água, deixando o bolo fecal mais sólido, menos aquoso, você vai ter que ter uma quantidade maior de células caliciformes para que a produção de muco ela seja ampliada e esse bolo fecal ele consiga percorrer todo
esse bolo fecal ele consiga percorrer todo o intestino grosso. Intestino grosso que é dividido nessa parte inicial, que é o seco. No seco, nós vamos ter a presença do apêndice vermiforme, tá ok? Nós vamos ter o colo dividido em colo ascendente, colo transversal, colo descendente e essa parte final que é o colo sigmoide. E por último, nós vamos ter a presença do reto, que ele vai armazenar o bolo fecal até o processo de defecação, que aí nós vamos ter a saída, né, das fezes pelo ânus, tá ok? Então, ó, como é que ocorre o processo de defecação? Só para finalizar, como é que ocorre o processo de defecação? Nós temos uma distensão do reto, o reto ele é distendido, certo? Você tem um reflexo parasimpático, tá ok? E aí, esse reflexo parasimpático vai desencadear a contração do colo sigmoide e do reto, mais o relaxamento do esfíncter anal interno, tá ok? Você vai ter o relaxamento do esfíncter anal interno. Lembrando, pessoal, contração do colo sigmoide e do reto e o relaxamento do esfíncter anal interno ocorre de maneira involuntária. A única porção do processo de defecação que a gente consegue controlar é o esfíncter anal externo. É apenas o esfíncter anal externo que está sob controle voluntário do sistema nervoso somático. É apenas essa porção, certo? Que vai estar sobre o controle voluntário. Então, mesmo quando você tem contrações involuntárias do colo sigmoide, do reto, e você acha que vai sair o número 2, você ainda consegue dar aquela segurada final, você consegue fazer essa segurada final porque você tem o controle, né, do esfíncter externo. Pessoas que têm disfunções do esfíncter externo, ela tem dificuldade em controlar, não é isso? De controlar o processo de defecação, tá ok? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa aqui é a finalização do nosso sistema digestório, tá ok? Então, até a próxima semana que a gente vai, devido à falta de internet de vocês, nós vamos tirar o tira-dúvida do sistema digestório por completo na próxima semana. Mais especificamente, não é isso? Mais especificamente no dia 10, na próxima terça-feira, dia 10. Tá ok? Fica um forte abraço para vocês, bom estudo, boa aula.